Preto. É, amo tudo daí, para mim é um prazer falar com vocês aqui. E a gente vai falar sobre algumas emergências, com dois As lá atrás, de oftalmologia. Eu sou, a princípio, médico pela Universidade Federal de Ouro Preto, né? Então, médico por Ouro Preto. Eu fiz oftalmologia no Instituto de Olhos da Faculdade de Ciências Médicas. Quando eu vim de Ouro Preto, eu fiz a oftalmologia toda no Instituto de Olhos, né, das Ciências Médicas. Então a gente conhece a turma toda lá. Depois eu fiz um fellowship de catarata nas Ciências Médicas também. E depois eu fiz um fellowship de cirurgia refrativa e ceratocone pelas Ciências Médicas, perdão, pela Santa Casa de Misericórdia de BH. Aí eu fiz curso, uma parte da minha formação a gente fez sanduíche lá na Unifesp, era um programa que as Ciências Médicas tinha. Fiz uns cursos também no Sírio-Libanês. Eu consegui ir para Harvard quando eu estava fazendo oftalmologia, fiz um curso lá também. Depois eu fui preceptor cirúrgico lá no HC da UFMG. Então, meu trabalho lá com os meninos era com os médicos já formados, eu trabalhava até com fellowships, era de casos cirúrgicos complexos de catarata, né? Onde a emergência oftalmológica muitas vezes precedeu. E é interessante, né, ver assim, sobre o que pode ter no cotidiano da gente que seria considerado uma emergência oftalmológica e outras coisas que não. Esse conhecimento ele é saudável para a população em geral, que deveria ter mais conhecimento, né? E também para os colegas, né? Para nós, colegas médicos, porque é uma área muito específica. Então, se a gente conseguir trazer aqui hoje para vocês algum conceito que some um pouco para vocês, né, um conhecimento, eu acho que é bem interessante. Eu sou da primeira turma da Faculdade de Medicina de Ouro Preto. Depois eu tive até a oportunidade de vir para a UFMG no final do ano, mas não quis, engajei com essa turma aí no projeto inicial e muito tempo já foi, porque eu vi muita carinha aqui que não é bem conhecida. Isso daí é minha turma, a gente fazia no início lá no ISEX, então não tinha o prédio da Faculdade de Medicina, a gente viu construindo todas as bases. Isso daí é 70 quilos de peso, menos, aí 24 eu tinha quase formando, né? Aí eu tava com um pouco menos de 24, tenho muita saudade desse tempo, dessa carinha. Vim aí batalhando do interior de Minas Gerais e com o sonho de ser médico e consegui, né, pela Universidade Federal de Ouro Preto ser médico. Aqui nessa fotinha com gravata aqui, eu já comemorando aí as fotos do convite de formatura, e eu sou eternamente grato e com a estrada que eu venho conseguindo construir aí ao longo do tempo, que é um chãozinho bom, mas gostoso demais. Teve muita festa em Ouro Preto e aqui ó, tô mostrando para vocês, né? As farras boas, foram muitas épocas, deixa um saudosismo muito grande aí na gente. E as relações que a gente constrói na universidade não podem ser perdidas, né? Os eventos que são feitos, acadêmicos e não acadêmicos, como liga, esses tipos de eventos são muito importantes e eles vão seguir na vida profissional depois que a gente ingressa na faculdade, que a gente ingressa no meio médico. Então aqui é só representando de um lado da imagem eu com o alemão, com o João, colega de turma, muito amigo, e depois ele anestesiou vários casos. Do lado de cá o Hendrik, também colega de turma, a gente conduziu aí muitas cirurgias juntos, tivemos vários blocos cirúrgicos juntos e isso é muito interessante. A gente começa a construir a relação na faculdade
e o pessoal vai acompanhando a gente. Isso é impressionante e é muito bom. Hoje eu sou cirurgião, aqui é uma foto no Hospital das Clínicas com a chefe lá da córnea. A gente operava do setor de córnea, era onde operava casos mais complexos, eventualmente córneas transplantadas, córneas com muito traumas, cataratas traumáticas, uma fase muito interessante. E hoje eu opero as cirurgias de catarata, são cirurgias muito complexas. Isso daqui é só para apresentar para quem não conhece como é que funciona. Aqui eu estou fazendo uma cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata é uma cirurgia minimamente invasiva, ela tem uma incisão pequenininha, bastante rápida, bastante tecnológica, mas ela é complexa, né? Até a gente chegar nesse ponto de fazer. Então aqui é só para poder mostrar para vocês como é que é o cotidiano do oftalmologista, né? Que às vezes a gente não tem tanto contato. A cirurgia a gente usa os dois olhos e um microscópio para magnificar o que a gente está vendo. É tudo tão pequenininho. Existem estruturas que a gente, como a cápsula do cristalino e outras mais, que a nossa métrica, a gente fala em micra. Micra é 10 a menos 6 de grandeza, metros, né? Então é pequenininho pra caramba, a gente mexe ali com aquelas estruturas, precisa de um microscópio para poder amplificar. As duas mãos trabalham o tempo inteiro, então a gente faz a cirurgia de catarata aqui com a mão de cá. Essa daqui serve para manipular várias coisas intraocular. O ouvido, a gente usa o ouvido, a máquina que é essa máquina azul que está no fundo aqui, ó, ela faz um barulho, é como se estivesse dirigindo um carro. Quando tem maior dificuldade, você passa a marcha 1, a primeira. Quando tem mais velocidade, você passa a marcha 2. Então você tem que estar com os ouvidos muito atentos. E os dois pés, né? Porque o pé do cirurgião de catarata, durante a cirurgia de catarata, ele trabalha acelerando a máquina, brecando, como se fosse mesmo um carro. Na verdade é um motor peristáltico que faz a cirurgia, né? Que faz a execução. E ele dá velocidade e tudo mais, tem que ter muita atenção. E o pé esquerdo trabalha com o foco do microscópio. Então a gente, durante a cirurgia, a gente usa praticamente todos os sentidos, além de ter um coração forte, mas no final dá tudo certo, é bom demais. E eu também sou cirurgião refrativo, então aqui é um centro tecnológico de laser, é um centro de altíssima tecnologia, né? Aqui é uma cirurgia robotizada. Então, o paciente que quer ficar livre dos óculos ou diminuir bastante a dependência, né, de miopia, astigmatismo, seja o problema que ele tiver, é a cirurgia a laser. Nesse laser aqui, ó, nesse laser embaixo aqui, esse branquinho aqui, esse é o laser de femtosecond, que a gente consegue passar o anel intracorneano nas cirurgias de ceratocone. É capaz de fazer cortes assim extremamente precisos, extremamente robotizados. E isso daqui é o que eu trabalho, é o cotidiano, com bastante tecnologia na área cirúrgica mesmo. Então assim, emergência oftalmológica, tem umas que são óbvias, né? Aqui, olha isso daqui é uma emergência oftalmológica, né? Teve um trauma, paciente que foi atendido com um trauma. Esse paciente aqui, ele já tinha feito uma cirurgia intraocular, então já tinha uma fragilidade aqui nessa parte aqui. Essa parte é a íris saindo mesmo, então está tendo uma hérnia de íris. Obviamente, isso daqui frente a uma situação, um olho que sofreu um trauma desse tamanho, obviamente é emergência oftalmológica. Eu acho que não é o foco aqui discutir exatamente, porque é uma discussão muito técnica. Quando tem menos de 24 horas, a gente empurra a íris lá para dentro do olho, faz uma sutura, faz antibiótico. Quando tem mais de 24 horas, a gente tem que fazer uma amputação da íris, para evitar infecção intraocular. Então são casos muito dramáticos, casos de acidente, ferida cortocontusa, prego intraocular, eu já vi. Eu já vi também um caso no Hospital João 23, o cara estava andando de cavalo, estava andando a cavalo e passou perto da árvore onde que ele pendurava passarinho. Então ele mesmo deixou um ganchinho lá.
E aí o gancho pegou e estraçalhou a pálpebra dele, né? A pálpebra ela é muito complexa em musculatura, então é como a musculatura torácica, né? Que a gente tem o peitoral maior, menor, os intercostais, uma série de músculos para fazer aquela dinâmica. Aqui na pálpebra também é bastante complexo, e aí então são tragédias mesmo cirúrgicas, são emergências de fato oftalmológicas incontestável. Um caso desse daqui, se você se deparar, né, numa festa de final de semana, num pronto-socorro no interior, tampa, oclui, tenta, lava, né, pode lavar, pode fazer uma limpeza com soro fisiológico estéril. Se não tem isso para fazer, tampar mesmo, tampa essa pálpebra, coloca uma compressa fria e tem que encaminhar para um centro de referência. Aqui em Belo Horizonte, agora são 7, quase 8 horas da noite, né? Tô sem um relógio aqui. Deixa eu ver para não me perder e falar muito com vocês, daqui a pouco bloqueia, né? Tudo. Bom, enfim, essa hora aqui em Belo Horizonte a gente deve ter aproximadamente aí umas 10 urgências oftalmológicas abertas. No interior é um pouco mais complexo, mas não tem muito o que fazer. É incontestável que isso daqui a gente está diante de uma emergência oftalmológica. Mas é muito interessante aqui, ó, por exemplo, nessa imagem aqui. Qual desse olho aqui que é uma emergência oftalmológica? Isso daqui que eu acho que é interessante, né? Esse olho aqui, teoricamente, né, ele tá, o olho da direita de vocês aqui, ele é um olho muito vermelho, muito inflamado, claramente, mas esse é um olho saudável. Isso daqui não é emergência oftalmológica. Isso daqui é uma emergência oftalmológica. Até o olho não está muito vermelho, não, mas a gente vê que a córnea, né, que esse primeiro vidrinho do olho, primeira estrutura ocular, ela está opacificada. A pupila ali talvez seja um pouco difícil de ver aqui na imagem, mas a pupila está grandona, paralítica, né? Aqui é uma foto, mas quando a gente vê ela não em movimento, aqui é uma pupila que está bacana. E realmente, de fato, esse olho aqui está muito mal, ele é uma emergência oftalmológica. Esse daqui a gente pode conduzir sem ir para o médico oftalmologista, eventualmente, né? Não é uma emergência, uma coisa de um domingo aqui, é uma conjuntivite, tá? Viral. E esse olho aqui, ele estava tendo uma endoftalmite, é uma infecção intraocular, é uma emergência e precisa ser tratado como uma emergência oftalmológica. E aqui, frente a um quadro que a gente não sabe se é de fato uma emergência oftalmológica, o que a gente vai fazer? A gente tem que analisar os sinais vitais do olho, né? Se uma pessoa cai perto de qualquer médico, né? Se cair aqui, ó, uma pessoa na minha frente aqui, eu vou ver alguns sinais vitais. Eu vou olhar o pulso, a pressão, a frequência respiratória, uma série de fatores aí que a gente analisa para dizer se a pessoa tem os sinais vitais alterados. E quais seriam os 3 principais sinais vitais do olho? Uma coisa que qualquer pessoa frente a uma dúvida ali ocular, né? Uma pessoa da família está passando por um problema, um paciente, a gente vai observar a visão. A visão é básico, mas eu já peguei muito encaminhamento de colegas do interior enfim, de várias pessoas que não falam sobre a visão e a função do olho é enxergar. Então esse olho aqui está vermelho. Vamos testar a visão, ainda que subjetivamente. Se a pessoa usa óculos, a gente testa a visão dela com óculos. Se ela usa lente de contato, testa com lente de contato. Se sabidamente, né, ela tinha uma visão simétrica nos 2 olhos, a gente tampa um olho, depois tampa o outro olho e observa, aquele olho está com uma visão referida, pelo menos, porque é difícil ter a tabela para quantificar, falar, a pessoa tem uma visão de 20/20, 20/40, 80%. Não é isso, pode ser subjetivo. Uma coisa que deixa o olho vermelho dolorido e abaixa a visão é grave. Uma coisa que deixa o olho vermelho dolorido e não abaixa a visão já ganha um ponto positivo na hora da gente pensar na emergência oftalmológica. Essa moça aqui, ó, com os olhões arregalados aqui,
é a pupila que eu quero mostrar. A pupila, a menina do olho, o buraquinho aqui no meio da íris, é um sinal vital muito importante do olho, né? É um sinal vital importante da vida mesmo, né? Se às vezes a gente está na dúvida se a pessoa faleceu, ela está desmaiada ou não, chega com uma lanterna de celular no olho da pessoa, uma lanterna potente é muito melhor, obviamente, mas de uma maneira simples, em casa mesmo, a gente consegue ver e fazer um exame se essa pupila tem uma contração natural. Então a pupila ela tem um movimento característico, né? Você joga a luz, ela contrai. Se você joga a luz e a pupila está paralítica, isso inclusive é um dos critérios que a gente usa para saber se a pessoa morreu ou não. A gente chega lá e joga a luz, pupila paralítica, midríase fixa, escreve isso lá no prontuário do paciente. É um sinal de gravidade. E aqui em várias emergências oftalmológicas o sinal vital alterado é a pupila. Então faz parte do exame em casa mesmo, faz parte do exame do médico não especialista também ser capaz de observar. E aqui nessa última figura, nessa figura que tem um aparelho chegando, é para simbolizar a pressão intraocular. A pressão intraocular é um sinal vital do olho. Olho hipotenso, muito murcho, um olho que sofreu um trauma, um acidente de automóvel, e a gente observa aquele olho hipotônico, pode ter vazado um humor aquoso, a córnea não sangra, eventualmente teve um trauma ali com caco de vidro, aquele olho está murcho, ele está hipotônico, ele está coladinho assim, parecendo uma uva passa ou algo mais parecido que isso. Isso é um sinal de gravidade, isso é um sinal de uma emergência oftalmológica, ou muito hipertenso, né? Eu lembro uma vez que eu estava de plantão, lá em Mariana, na emergência, atendia emergência de clínica, ainda não estava estudando oftalmologia, não estava nem no primeiro período de oftalmologia, estava exercendo a medicina, como a gente exerce aí no início, né? Bravamente nos plantões, e eu fui transferir um paciente para um colega na Santa Casa de Belo Horizonte, porque eu estava frente a uma emergência oftalmológica, e ele me perguntou sobre a pressão intraocular e eu não sabia como distinguir. Então, uma forma da gente analisar a pressão intraocular é o TBT. Ou usa esse aparelho aqui, que é um padrão ouro, é o tonômetro de Goldman, que vai informar a pressão do olho. Aí a pressão direitinho, que isso daí é um sinal vital do olho muito importante. Ou então a gente pode fazer de uma maneira caseira mesmo, o TBT. TBD não é TBT do Insta da terça-feira, não é Throwback to Tuesday, é só um TBD, tonometria bidigital. Então a gente coloca um dedo aqui sobre o olho e aperta. E aí é muito difícil saber assim, se a pressão está 12, se ela está 14, se ela está 22, se ela está 35. Mas eventualmente, frente a uma crise de glaucoma agudo, em que a pressão chega a níveis assustadores, 60, 70 milímetros de mercúrio, se você pedir a pessoa para fechar os olhos e examinar os olhos dela, aperta aqui, faz uma compressão bidigital, compara com o outro lado. Esse lado está pétreo, está vermelho, com a pupila alterada, isso é uma emergência, alterou um dos 3 principais sinais vitais do olho. É claro que várias outras coisas é importante a gente analisar, óbvio, o exame é complexo, mas a gente está à frente a uma decisão ali, se a gente é uma emergência, a gente deve procurar uma ajuda especializada, a gente deve ir no pronto-socorro de oftalmologia, a gente deve se mobilizar de onde a gente está. Sim, se tem um olho parecendo uma pedra e o outro molinho, eu vou falar assim, a pressão média do olho humano em torno de 15 milímetros e o outro está 60, 70, qualquer pessoa consegue observar. Examina outra pessoa, pega lá uma outra pessoa que estiver na sala junto, um acompanhante, examina aquele olho dessa pessoa, vê se ele está pétreo, examinou 3 olhos e um está muito duro, vermelho e dolorido, isso é grave. Gente, me dá um minutinho. Obrigado.
eu fui ligar o ar-condicionado, não sei se aí tá um climinha de montanha, bem tranquilo, mas aqui em BH o forno de sempre. Eu cheguei na correria aqui porque tinha que conversar com vocês, agora eu fui ligar o ar-condicionado, ficou tudo melhor. Ó, esse olho aqui gravíssimo, né? Um olho feio, comum, muito provavelmente você já viu em alguém da família até, aquele olhão vermelho, isso é hiposfagma, ou hemorragia subconjuntival. É feio, assusta a pessoa, ela procura você na emergência, lá na UPA, ela vai lá no pronto-socorro do hospital, porque se não conseguir oftalmologista, tiver uma viagem, acontecer um negócio desse, ela vai lá. Mas observa bem, a gente vai analisar o sinal vital desse olho. Esse daqui é pequenininho, é um pequeno vaso, não preocupa tanto, é um olho que vai bem. Mas analise isso daqui, chega lá, um olho vermelhão, assim, puro sangue, né? Sangue puro, está com hiposfagma. Você pede a pessoa para movimentar os olhos para os dois lados, ela movimenta, não está com muita dor. Pede ela para testa os sinais vitais, considerando que essa pessoa enxerga dos dois olhos, que ela tem uma visão com óculos pelo menos muito parecida, que ela já sabe disso, tampa o olho, olha só, está enxergando igual? Esse olho aqui está enxergando igual, ó. Ele está enxergando igual. O que significa estar enxergando igual? Significa que a principal função do olho está funcionando muito bem, mas significa também que a córnea dele está transparente, que o meio, o caminho da luz está transparente, o vítreo. Então a gente já exclui ali uma uveíte por toxoplasmose, um descolamento de retina. A visão está boa, parece óbvio, mas não, o teste, a visão está boa, é muito bom. E aí a gente chega com uma luzinha de celular, se tiver uma lanterna de médico mais potente, né? Eu sou o doido das lanternas, eu ando com uma lanterninha, até no carro tem. Coisa de médico, né, gente? Examinar a pupila dos outros, não tem jeito. Mas joga a luz, você consegue enxergar a pupila, a menina dos olhos, né? Tá enxergando ela claramente. Você consegue ver a parte colorida, a íris, né? Ver ela claramente. Isso é um sinal muito positivo, isso é um sinal de transparência dos meios e é bom demais, isso já é um sinal que algo vai bem, é um sinal que esse olho aqui não é uma emergência oftalmológica. Eu jogo a luz, eu examino que o sinal vital desse olho, a pupila dele, o tônus pupilar, ele está adequado, ele tem um reflexo semelhante ao outro olho, compara com o outro olho que não está vermelhão assim, ó. As duas pupilas fazem assim, esse é o movimento certo. Se ela dilatar e ficar dilatadona, algo vai errado. Compara com o outro, compara com uma outra acompanhante, o acompanhante dessa pessoa, um parente, um amigo, todas as pupilas comportaram normal. A visão subjetiva está igual nos dois olhos, eu consigo enxergar ali bem a íris, eu consigo enxergar bem a pupila. O paciente está enxergando bem aqui fora. E eu peço ele para fechar o olho, faço a tonometria bidigital. Eu vejo que pelo menos a consistência está muito parecida. Esse é um olho que é muito feio, mas ele vai bem. Dá para acompanhar, dá para esperar, não está de frente a uma emergência oftalmológica ali na hora. A gente tem que entender assim, como é que é a anatomia do olho, né? A anatomia do olho humano. Ele tem a câmara anterior e a parte posterior do olho. Essa é difícil da gente examinar se não for num exame oftalmológico direitinho. E lá atrás do olho está a retina, então a retina ela tem a chance de ter um descolamento, e se tem um descolamento da retina, um descolamento grave, é uma emergência oftalmológica. Como que a pessoa vai referir para a gente? Ó, desse olho aqui eu não estou enxergando, não, tá tudo certo aqui, mas desse campo para cá eu não enxergo nada, tá tudo torto, esquisito. Então a visão estava alterada, isso é uma emergência oftalmológica. Teve um trauma, caiu da escada, levantou, tá com metade da visão aqui tampada, é uma emergência oftalmológica, entendeu? E aí a retina pode descolar, os principais fatos. Então, assim, coisas que a gente faz manejo clínico, que não tem necessidade necessariamente de ser uma urgência oftalmológica, ordeulo, calásio, então assim, dói, incomoda, blefarite, esse tipo de coisa é manejo clínico. Urgência oftalmológica é tipo assim, se o olho está vermelho,
Pontualmente, esse olho aqui está vermelho e doendo muito, está causando vômito, a pessoa chega a ter vômito, náusea. Esse olho é muito grave, esse olho é um olho de emergência oftalmológica, trauma penetrante, opacidade corneana grave, que cora com fluoresceína, porque em algumas unidades de saúde geral não especializada oftalmológica é possível que a gente core a córnea com fluoresceína, e isso daí vai fazer alguns diagnósticos diferenciais, principalmente com as úlceras corneanas. Teve um caso interessante que talvez chegou aí para vocês, eu cheguei até a fazer uma postagem no Insta, da influenciadora Jéssica Cardoso. Ela estava coçando o olho irritado, não era emergência nenhuma oftalmológica, mas a unha muito afinada, num vacilo lá ela passou a unha, não deu conta de fechar o olho, e aí deu um corte, ela até teve retirada de tecido corneano. Então, numa emergência, você pinga lá uma fluoresceína, é possível a gente ver aquela área, demarcar e fazer os cuidados. No caso, se acontecer aí com você, né, um trauma dessa espécie, nesse tipo de caso não tem jeito, é uma emergência oftalmológica, você faz uma oclusão sempre que possível. Procure por corpos estranhos. Foi um trauma, um acidente, caiu, alguma coisa nesse sentido, a gente faz a limpeza que puder, se tiver um soro fisiológico, preferencialmente estéril, lava, mas não deve mexer muito, sabe? É nesse ponto que eu quero chegar, porque eventualmente tem um tamponamento, por exemplo, pela íris, como eu mostrei na primeira figura, que estava um pedaço da íris saindo para frente, mas ela estava tampando aquele buraco, e aí a gente fecha a pálpebra e encaminha para o serviço de referência, não tem jeito. Mas ocluir é um passo importante e muitas vezes as pessoas nem sabem disso. Isso daqui é um quadro comum, incomoda muito. O calásio é uma inflamação que a gente pode apresentar nas glândulas de meibômios que fazem a parte da produção gordurosa da nossa lágrima. E fica na pálpebra, tem em cima, tem embaixo, ela segue esse tracejadinho assim e ela produz gordura. Solta aqui na margem palpebral, do jeito que a gente está vendo aqui, e eventualmente vai aparecer numa emergência oftalmológica para a gente o calásio. Então isso daqui é muito vermelho, parece uma espinha, sabe? Uma espinha inflamadona, só que grande, mais dolorida ainda. É uma coisa terrível. Popularmente o povo chama isso de viuvinha, ordelo, calásio, tersol. Ordelo, cientificamente fala ordelo. E de cal, é um olho super dolorido, a pessoa fala assim, olha, caiu caco de vidro no meu olho, parece que entrou areia no meu olho. Aí você vai examinar assim, olha, tem um monte de caspinha, um monte de cisquinho na beirada da pálpebra. Isso é a blefarite, incomoda muito, mas todas essas duas situações a gente vai fazer o exame. É claro, aqui é externo, externo é mais fácil, não precisa nem de microscópio para diagnosticar. É claro que na oftalmologia a gente vai analisar mais profundamente, até se não tem uma lesão corneana, tem que entrar com alguma coisa. Então precisa sim de uma avaliação com o oftalmologista, mas não é uma emergência, porque não feriu os sinais vitais do olho. Esse olho aqui, um olho lindo, né? Um olho clarinho. Eu acho que tem até um ring light aqui, refletindo. A pupila está mexendo bacana, esse paciente está enxergando bem desse olho, e o olho está molinho, o olho mesmo está calmo. Esse olho aqui a gente trata da seguinte maneira: faz compressas, primeira coisa, shampoo neutro da Johnson, aquele shampoo de lavar a cabeça de neném, pode tirar essa gordurinha que fica aqui na beirada dos cílios. Aqui é uma área bastante sebosa, é uma cera, né? A gente faz essa limpeza e muitas vezes a cera ali nem é visível, você tem que fazer porque tem que fazer mesmo, porque nem formou a casquinha e está obstruindo a saída das glândulas. Pega uma toalha, pega uma água quente, bem quente mesmo, quente daquele jeito muito quentinho que a gente gosta de entrar no chuveiro na época de inverno, sabe? Não quer sair de lá nunca mais, que o dedo da gente fica até enrugado assim. Até vermelho, de tão queimado. Tô brincando, uma água 38, 40 graus, uma água bem quente, mas não pode queimar a pele. Pega ela e põe uma toalha.
Eu forneço aqui para os pacientes uma bolsinha que parece aquela bolsinha de cólica menstrual, mas ela encaixa direitinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Olha, logo agora. Enfim, não vou lá buscar não, porque eu tenho aqui. Mas a gente tem que fazer uma compressa quente, mas pode pegar uma toalhinha mesmo, toalha de rosto, molha na água, põe aqui ó, em cima do caroço, fica lá um pouquinho, depois ela vai esfriar logo, porque a água esfria rapidinho, é pouca coisa, molha de novo, põe de novo, fica ali uns 15 minutos, esquentando bem. Então aquilo drena. Então a maioria dos calazes e blefarites aparecem para a gente como uma emergência oftalmológica, mas são medidas caseiras que fazem o tratamento disso. Na maioria das vezes, principalmente se a gente identificar precocemente. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, digitar lá no YouTube, Dr. Tiago César, blefarite, uns 10 a 12 minutos, se não me engano, de conversa sobre o tratamento da blefarite e é interessante de ver. Sobretudo porque se você não teve, vai ter. Muito provavelmente pode ter em algum momento da vida. Ou alguém perto de você vai ter, pode ter, e não precisa sair correndo desesperado para ir no médico oftalmologista nesse dia. Não dá para esperar, dá para resolver alguma coisa. É claro que a gente dá uma ajuda com uma medicação e ajuda, assim melhora, né? Outra coisa interessante são as alterações palpebrais que aparecem para a gente muitas vezes como emergências oftalmológicas, mas eventualmente não são, e é importante conhecer porque mesmo que as coisas do envelhecimento podem acontecer devagar, pode ser um determinado dia que o negócio irritou de um ponto, dói pra caramba, a pessoa está sofrendo ali, então vai aparecer para a gente como uma emergência oftalmológica. E aqui, ó, por exemplo, esse caso aqui, ó, a pálpebra está evertida, então o ponto de drenagem da lágrima, nesse caso aqui, está totalmente alterado, é bem senil, né, do idoso, vai protrusindo, né, a pálpebra, e aquilo gera um olho muito seco, o olho fica revoltado ali, né, e dói pra caramba, incomoda muito, mas não é uma emergência oftalmológica em si, e vai aparecer como? Isso daqui é um lago oftalmo. O lago oftalmo, a pálpebra não fecha 100% porque é por uma paralisia facial, paralisia de Bell, e aparece como urgência. O paciente teve uma paralisia de Bell, uma paralisia, né, facial, e o nervo, o par craniano que faz o fechamento ocular é o 7º par craniano, e o par que faz a abertura ocular é o 3º par craniano. Lá no tronco cerebral eles têm origem diferente e aqui tem funções antagonistas, e quando tem um problema desse tipo, que é a paralisia de Bell, a paralisia facial, essa pessoa não vai fechar o olho direito, porque o par craniano, o 7º par craniano que faz o fechamento, né, da pálpebra não está funcionando. Isso é gerando um desconforto horroroso para o paciente, é uma coisa muito dramática, tem que resolver, mas não é uma emergência oftalmológica. E aqui, ó, um caso mais senil também, que os pelos estão totalmente invertidos para dentro do olho, e toca mesmo. Gente, eu pego no consultório toda semana, uma pessoa com todos os cílios voltados para dentro do globo ocular, tocando a córnea. Imagina, caiu um pelinho no nosso olho, a gente já fica doido, já quer tirar, tem que sair, usa lente de contato, caiu um cílio, você tem que ir lá tirar e entra lá dentro. Imagina todos, então, ou muitos, né? Aí nesse caso a gente faz a retirada dos cílios, quando são poucos, tira com a pinça mesmo, é péssimo, mas ajuda, né? Resolve para a pessoa, salva, né, aquele olho que vai chegar com uma emergência. Isso pode ser feito como medida ambulatorial. Eu não sugiro como conduta não médica, porque é uma área muito delicada, mas numa emergência, numa conduta ambulatorial, porque não se viu que o cílio está caindo. Agora, algum tanto de cílio a gente pode fazer, queimar o pelinho, né, bem na raiz, o bulbo do pelo que está nascendo para dentro, com um laser, faz um YAG laser ali, um laser focal, e mata aquele pelo ali. Ou então, se está igual nesse caso aqui, que tem todos os pelos entrando para dentro dos olhos, aí não tem jeito, né, tem que fazer uma cirurgia palpebral. E nisso daqui a gente desmonta ali a pálpebra, ajusta, fixa aqui no osso, na borda, dá um pontinho bem justinho ali, fica ótimo, resolve o lado do paciente. Uma outra causa
de pronto-socorro, de emergência, de dúvida, esse caso aqui, ó, é um caso de pterígio. Esse é um caso meu, é um caso de um amigão, um amigo de infância, inclusive. É um pterígio, essa carninha aqui, ó, essa carninha muito grande aqui já estava lá no meio do olho dele, a gente foi operar, amigo meu de infância. Tinha 6,75 graus. Graus de astigmatismo, graus de óculos mesmo, mas era uma córnea totalmente aberrada, né? As imagens não dá nem para quantificar lá, não dá para qualificar, né? Tinha imagens péssimas, fora o risco de passar para pupila, né? Então a gente indicou a cirurgia, eu que operei ele, deu tudo certo, ficou tudo ótimo, mas é um caso que vai aparecer na emergência oftalmológica, então ele pode eventualmente irritar. O pterígio costuma inflamar lá e irrita, sabe? É bom, é óbvio que é bom o oftalmologista olhar, mas você não está frente a uma emergência médica, viu? Lá um pterígio gigante. A nossa regra é de examinar o olho, ó, nós vamos ver os sinais vitais desse olho aqui. Nesse caso aqui, que o pterígio é gigantesco, mas ainda não passou aqui, ó, a pupila, né? Não passou o eixo visual, você vai tampar um olho, vai tampar o outro olho. Esse olho aqui está doendo, está vermelho, te assusta, uma carne gigantesca, não sabe o que é, mas esse olho enxerga, ele está enxergando. O eixo visual nesse caso aqui, obviamente, não está tampado. Chega lá com a luz, você consegue ver a pupila, você consegue ver bem a cor da íris, então a córnea está bacana, é uma coisa muito importante, né? Tem muitos diagnósticos diferenciais de urgência. Chega com a lanterninha, a pupila mexe, você chega e olha assim a pupila da pessoa, ó, tira a lanterna e põe no olho, tira e põe, fica lá observando o que vai acontecer com a pupila. Ela contrai, dilata, não contrai e fica, não dilata e fica, ela mexe, tal. Então sinal vital muito bom. Se quiser testar a pressão, ó, bidigital, vê o olho está molinho, testa o olho do colega, testa o olho de uma outra pessoa, tem 4 olhos com mais ou menos a mesma dureza. Esse olho não é uma emergência, eventualmente um lubrificante ocular, compressas frias vão ajudar muito esse paciente. Compressa fria mesmo, fecha o olho, ou põe essas bolsinhas térmicas que eu dou para os meus pacientes aqui no consultório, ou pode pôr numa toalha, numa sacola. Tem que tomar cuidado para não queimar a pálpebra. A pálpebra é muito fininha mesmo, uma das peles mais finas que a gente tem no corpo, é a pele mais fina, então é um perigo queimar, né? Ela não tem gordura embaixo, a derme dela é tudo muito fininho, logo é músculo, logo é olho, e muito complexa, então põe lá, protege direitinho. E o gelo é um santo anti-inflamatório, não serve só para exposição de oftalmologia, serve para joelho batido, serve para contusão no futebol, jogando bola. O gelo é um excelente anti-inflamatório, um gelinho aqui vai fazer super bem e vai resolver ali o problema desse paciente, que tem que procurar sim o oftalmologista. Esse caso aqui, por exemplo, é um caso bizarro, né? Tem que operar mesmo, mas não é uma emergência médica, né? Isso é importante a gente reconhecer. E uma causa que está muito frequente no nosso meio é o olho seco. E o olho seco não é o olho seco, fui na praia, ressequei, andei de moto e ressequei ali o olho. Estou estudando para o concurso de juiz federal e estou comendo livro, estou só fazendo curso online, ressequei o olho aqui. Não, o olho seco, hoje ele é uma doença. Eu estou voltando agora do congresso no Rio de Janeiro, o Refrativa Rio, foi o congresso mais recente com evidência científica assim, atualíssima no tratamento do olho seco. Isso não é extrema novidade, está chegando muita tecnologia com luz pulsada, laser, tudo no sentido de estimular aqui essas glândulas palpebrais, ou então a própria glândula lacrimal. Vários tratamentos com obstrução da saída da lágrima, com plugs lacrimais para manter esse olho mais lubrificado. Mas o olho seco é uma doença. O olho seco está associado mulher de meia idade com doença, artrite reumatoide, reumatologia. Então, assim, o olho seco tem que ser investigado e ele está ganhando, assim, nesses nossos novos hábitos diários, a gente colado aqui numa telinha, concentrado, e muita honra, fico feliz de vocês estarem aqui comigo, mas a gente está na tela provavelmente desde 7 horas da manhã, né? Então esse olho seco que a gente vai identificar, esse olho aqui está bem, esse olho aqui está vermelho, mas a gente vai examinar esse olho, ele enxerga
ele está transparente, a pupila está mexendo, ele está com a pressão boa, ele não é uma emergência. Muitas vezes a primeira medida é isso, refrescar ali, né, dar um descanso para aquele olho, tentar tirar o fator agressor, compressa fria, lubrificante ocular. Mas o que eu estou querendo valorizar com vocês é que o olho seco ele vem ganhando uma importância muito grande o tratamento, e a gente vem considerando, fazendo novas técnicas que não tinha nem quando eu fiz a minha residência, que foi outro dia. Eu sou novinho e a gente está aprendendo, a ciência está evoluindo nisso. A gente não deve negligenciar essa queixa, mas também não se trata de uma emergência oftalmológica, não tem desespero nisso. Tem várias coisas para identificar, vários testes que identificam o olho seco doença, né? São corantes específicos, o teste de Schimmer, lisamina verde. Isso daí é muito para fazer diagnóstico diferencial nessas partes reumatológicas. Mulheres, meia idade, né? Eu estou falando perfil assim, epidemiológico maior de problema. Muitas vezes vai precisar do oftalmologista, que são testes que não são feitos a níveis ambulatoriais, mas a título de conhecimento aqui, fica pra gente. Outra coisa que hoje eu atendi várias pessoas com isso, hoje sério, real, é a conjuntivite alérgica. E às vezes é gravíssimo, a pessoa chega inchada, parece que tomou um soco na cara. Não é o mais comum, né? Geralmente é uma coceira leve, mas um olho com vermelhidão. E o olho que coça, ele vai coçando cada vez mais, ele machuca, ele começa a ficar dolorido. Pode acontecer isso daqui, ó, que são as papilas aqui, ó, na conjuntiva. Tá meio ruim de ver na imagem, mas a conjuntiva da gente, a parte de dentro, né, da pálpebra, que fica o dia inteiro piscando, ela vai ficando como se fosse umas verrugas, sabe, a papila. Aquilo ali é como se fossem pequenas ínguas, são compostos imunológicos que, se não for tratado, aquilo ali é igual uma lixa na córnea. Então, assim, é terrível em usuários de lente de contato, e muitas vezes esse paciente vai se apresentar. Mas o que é o quadro característico? Já tem uma história de atopia, né, de alergia, uma rinite. Rinite tem muito a ver com alergia ocular, tá? São mucosas por contiguidade aqui, são muito próximas, né? Mucosa oral tem asma, bronquite, né? Essa árvore respiratória muito alérgica, e são pessoas que têm fator de risco. A gente tem que investigar, né? Porque a história vai contribuir muito. Mas tem uma secreção, às vezes as pessoas vão chegar, né? O pai chega pra gente e fala assim, conjuntivite. Querendo dizer, não sei, por conhecimento popular e presunção, conjuntivite infecciosa, e não é, né? Então a secreção é clara, a conjuntivite alérgica, a pessoa fica lacrimejando, ainda mais se estiver irritada, mas é secreção clara, não parece aquele pus, não parece um leite condensado, não parece uma infecção grave. E aí a gente tem a acuidade visual mantida, você olha a córnea da pessoa, tá tranquilo. Então, muitas vezes o primeiro tratamento é refrescar esse olho, fazer compressas frias, lubrificante ocular, mas é um quadro muito importante de procurar o oftalmologista, não um quadro de emergência médica, sabe? Se a pessoa às vezes não está tão irritada, ela está conseguindo tolerar isso daí, aconteceu no sábado, lubrifica, compressas frias, tenta tirar os fatores alérgenos, né? Se já for um usuário de antialérgico oral já prescrito pelo médico, tentar fazer uso daquela medicação, e dá para esperar segunda, terça-feira, eventualmente. Não é uma emergência médica, mas é um quadro que está ganhando assim, ó, muita importância mesmo. É muito importante que todos nós, frente a um olho vermelho dolorido, um quadro de possível emergência médica, que a gente considere, né, esse diagnóstico diferencial aí. Agora, esse olho aqui é uma emergência médica, né? Uma conjuntivite gravíssima, né? A conjuntivite, sobretudo a bacteriana, o que eu observo é que tem um sobretratamento de conjuntivites bacteriana. O que quer dizer? A pessoa tem acesso a um antibiótico, seja numa unidade básica de saúde, né? No posto de saúde, no primeiro pronto atendimento, e usa-se muito antibiótico para conjuntivite, que não é para usar antibiótico. Isso é super comum.
Cada medicação adicionada pode ser um potencial problema também adicionado, se não precisa, então é muito importante olhar. Mas a conjuntivite bacteriana, sobretudo a bacteriana, é muito feia, sabe? A pessoa parece leite condensado, a secreção é purulenta, né? Branca, o olho fica muito inchado. Aqui, ó, igual a gente consegue ver aqui nessa conjuntiva aqui, extremamente vermelha, tá quase tampando. Mas esse olho aqui, se for analisar, ele não abaixa a visão, tampa um, tampa outro, enxerga beleza. Isso é um sinal vital positivo do olho. Você chega lá com a lanterna, né? Descarta aquela secreção, dá uma limpeza com soro, dá uma lavada naquele olho de alguma maneira, tira aquela secreção, limpa tudo. Você chega lá com a lanterninha, a pupila está lá, tranquilo. Isso é uma infecção da conjuntiva, não é uma infecção intraocular. Então não é uma emergência oftalmológica, né? É claro que a gente tem que fazer uma avaliação com o oftalmologista, tão logo puder, porque a gente tem esse recurso disponível e analisar se não tem acometimento de estruturas sobrejacentes. O exame oftalmológico não tem jeito. Aqui eu consigo pegar esse olho que está pequenininho, aqui não está dando para ver quase nada, né? Um trem vermelho com os negócios brancos. Aqui no consultório eu vejo desse tamanho, gigantesco, né? Então a gente consegue afastar. Aqui tem algum outro problema com contiguidade, mas a conjuntivite aí, ela tem um manejo ambulatorial aí frequentemente. A conjuntivite viral, a história dela é isso. A conjuntivite viral com coronavírus, o que eu observei? Quem aqui é pai, né? Quem tem criança, observou, as crianças griparam menos durante a pandemia e também pegaram menos conjuntivite viral, porque a história natural o menino vai para a escola, né? Pega num lugar, pega no outro, e a pandemia, como a gente lidou com um vírus de virulência, de transmissibilidade muito mais agressiva, que é o SARS-CoV-2, né? Que é o Covid-19, a gente ficou com uma educação muito boa para poder, se tem um membro, alguém próximo da gente com a conjuntivite viral, a gente não pegar, né? Que é mais ou menos o contato mesmo de mãos a álcool, lavar a mão. Toda a história que a gente aprendeu aí, que ficou de ponto positivo na pandemia, abaixou drasticamente aí, esses últimos anos a epidemiologia da conjuntivite viral. Mas a conjuntivite viral geralmente é um olho vermelho, um olho com uma secreção clara, não é uma secreção purulenta, a visão está mantida. Então, assim, o manejo da conjuntivite viral, a pessoa veio de uma gripe, tá com o nariz, aquela, né, faringite, aquela sinusite viral, né, tem alguma afecção de via aérea respiratória e logo pega um olho, ou então conhece alguém que estava com conjuntivite e acabou tendo contato. Essa conjuntivite ali, a gente analisa se a pupila está bacana, o olho está bacana, a pessoa está enxergando, não é uma dor extrema, né? A pessoa fica desconfortável, claro, né? Com uma conjuntivite viral, mas eu estou falando de dor extrema, né? Dor insuportável, não está causando vômito. Então, assim, de maneira geral, a gente vai fazer o tratamento com limpeza, tem que tirar aquela secreção para não ter uma infecção sobrejacente, fazer compressa fria. Então, imagina, você está no sítio, final de semana, sábado, e tem a necessidade ali, se vai ser uma emergência oftalmológica ou não, faz uma compressa fria, pode usar um lubrificante e vai analisando, né, se o olho não está piorando, a secreção não está piorando, a visão está mantida. Em geral, não precisa usar antibióticos, né, porque erroneamente ele é muito usado, mas a gente consegue manejar isso. Se é uma conjuntivite viral, não é uma emergência oftalmológica, embora deve-se fazer análise. Um outro ponto que eu chamo a atenção para vocês de emergência oftalmológica, então frente a um olho vermelho, dolorido e tudo mais, é saber se a pessoa já teve o histórico de herpes. Herpes mesmo, herpes que pega aqui na boca, pega também demais a córnea. E existem algumas formas da herpes, sobretudo a herpes epitelial, que é essa herpes aqui que tem um mapinha aqui, ó. Isso daqui muitas vezes vai ser visto no exame oftalmológico, até mesmo pelo corante de fluoresceína, ninguém tem isso daí, né? Em algumas unidades básicas, primeiro atendimento, com o médico clínico geral, vai encontrar sim em alguns lugares mais bem equipados, mas maldar que pode ser uma ceratite herpética, que pode ser uma herpes com acometimento ocular,
Isso é fundamental que a gente faça na anamnese, porque se tem uma suspeita de ceratite viral, a herpes, né? Ceratite por herpes, aí é muito grave, aí tem que instituir o tratamento pesado e imediatamente, porque essa pessoa pode ter uma úlcera corneana, ela pode ter uma perfuração ocular, e aí é muito grave. Então a ceratite herpética é uma emergência oftalmológica. A gente tem que fazer uma análise detalhada, sobretudo os pacientes que já tiveram esses aí, ó, se chegar, então é uma pergunta a se fazer. Vamos testar os sinais vitais desse olho aqui que eu falei que é grave? Tá um olho vermelho, feio, um olho agredido, inflamado. Mas eu pergunto para esse paciente aqui, ó, você está enxergando bem desse olho? Ele fala, doutor, aqui, ó. Ele fala para você aí, né? Seu amigo, né, médico? Fala assim, cara, eu não estou enxergando desse olho não. Esse olho piorou demais. É grave, já é grave. Eu já tive herpes na boca. Um parêntese, um sinal importante para o público médico, né? Aquele sinal de Huntington, né? Que pega aqui, ó, pega a asa do nariz, pega acometimento de pálpebra. Isso é batata. Se tiver acometimento ocular é igual a emergência oftalmológica, mas creio que vários, né, colegas clínicos vão tratar isso, porque é um sinal conhecido. O tratamento, pelo menos o oral, é o mesmo, né? Entrar com dose de tratamento, porque aqui é um local que tem a drenagem venosa dessa região aqui para o seio cavernoso é um pulo, e aí se tiver acometimento no sistema nervoso central, né, um risco de ser fatal, né, o risco de morte é muito grande. Então isso daí é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento nessa identificação. E uma outra característica que toma grande importância oftalmológica, um grande conhecimento, uma grande importância da gente discutir é o uveiite. O uveiite é a inflamação do tecido uveal. O que é o tecido uveal? É o tecido que está ali atrás da íris, a íris, parte da íris, o corpo ciliar que produz o humor aquoso. E essa inflamação ela é meio complexa porque ela é dentro do olho. A uveíte é dentro do olho. Então o olho não está tão feio quanto de uma conjuntivite, mas ele é mais grave do que uma conjuntivite. E aí que está a gente discutir, conversar, bater um papo, porque aí é uma emergência oftalmológica. Uveíte, por que dá uveíte? No Brasil, muita causa infecciosa e toxoplasmose a gente puxa no mundo. O pessoal fala doença do gato, né? Mas o gato não é o agente causador, ele está no ciclo do toxoplasma gondii, que é uma infecção por protozoário. Em serviço de referência a gente vê demais. Hoje em dia a gente pode observar assim, quem já teve filho, né? Quem já teve experiência com pré-natal, os colegas que já fizeram essa parte de neonatologia, é um dos exames que faz mais de uma vez, inclusive no período pré-natal, para não ter acometimento do feto. Tem tantas pessoas, eu não sei falar quantas que eu já atendi, que tem lá uma cicatriz gigantesca lá na mácula. Então uma das principais causas são infecciosas e outra causa reumatológica. Então artrite reumatoide, lúpus eritematoso, espondilite anquilosante, doença de BC, tudo que for de troço reumatológico tem que estar na nossa pergunta. Uma pessoa que tem doenças reumatológicas e dor ocular. Doutor, eu tenho artrite reumatoide, já tive 3 episódios, hoje esse olho aqui está horrível, está doendo muito e não está vendo nada. Isso é igual à emergência oftalmológica, tem que ser visto, se possível, no mesmo dia, porque essa inflamação intraocular ela fere um dos principais nobreza do olho, que é ter o interior do olho muito vivo, muito metabolicamente ativo e transparente. Isso é um projeto excelente. Uma uveíte ela arrebenta o olho, porque onde que ela dá a cicatriz, ela vai, onde que a infecção fica ali muito tempo, ela vai gerar cicatriz, e cicatriz no olho é opacidade, então ficou um dano muitas vezes permanente, por isso é uma emergência oftalmológica. Onde tem infecção sai colando tudo, então a íris fascinéquia, a íris gruda mesmo, gruda no cristalino, gruda na córnea, gruda na própria íris. Então
num exame assim, clínico, num exame para você que está aí, ó, voando em casa, chega uma pessoa e fala que está com o olho dolorido. Eu vou perguntar para essa pessoa aqui, você enxerga desse olho, considerando que os dois olhos, pelo menos sabidamente, da maioria da população, se usar óculos, já tive ido no oftalmologista uma vez, enxerga igual ou muito próximo, você tampa esse olho. O olho que está vermelho, todo dolorido, não está enxergando nada, seria um sinal vital do olho, a visão prejudicou, emergência oftalmológica. Mas esse olho aqui, a gente chega com uma luzinha de celular assim, ó, uma lanterninha forte, tem que pegar uma lanterninha forte assim, chega lá no olho da pessoa, a íris está preguiçosa, você chega no olho que não está acometido, a íris movimenta, chega no olho da sua mãe lá, ó, alguém que está perto, né, joga a luz lá, a íris está assim, e o olho que está vermelho, a pupila, né, eu estou falando íris, mas é a pupila, que é a abertura dentro da íris, né, a menina do olho, a aberturinha. Tá lá preguiçosa, tá oval, tá parecendo um olho de gato. E isso é igual a emergência oftalmológica. Isso não acontece na conjuntivite viral. É um olho feio, dói, incomoda, mas não acontece lá. Isso não acontece no quadro de hemorragia subconjuntival, uma poça de sangue, o olho está horrível. A pessoa chega lá pra gente, chega e diz, doutor, eu estou desesperada, ela sai correndo. Mas não acontece nela, porque é uma infecção intraocular. Então todas as uveites, elas devem ser tratadas como emergência oftalmológica. Quanto antes da gente fizer o tratamento, melhor é. A uveite é a septicemia do olho humano. A gente sabe lá do tratamento do paciente grave que tem a golden hour, né? As 6 primeiras horas que deve ser instituída a terapia intensiva, com a chance de sobrevida que quintuplica, né, para o paciente que submeteu ao tratamento depois. E o uveite fica aí como um alerta muito grande. Uma outra emergência é a úlcera de córnea, seja ela infecciosa ou então por trauma, né, traumática. A influenciadora Jéssica, ela arrancou um pedaço da córnea dela com a unha e aí é uma emergência oftalmológica, né? Uma úlcera corneana é muito grave, ela é igual uma perna diabética, uma perna de insuficiência vascular. A gente não chega sangue na córnea, né? Diretamente, e ela é toda transparente e o corpo tem que lutar por aquilo ali. Então ela tem uma progressão muito rápida, é um ambiente perfeito. Não chega a célula de defesa para combater a úlcera tão facilmente. Chega, mas é pouco. A córnea é gostosa, muito viva e cheia de comida para bicho, né? Ela tem muito colágeno, ela tem muito açúcar, o humor aquoso, né? Tem um metabolismo, a gente chama por glicólise, né? Ele consome a glicose on demand, ele pega ela no bico ali, né? Realmente o humor aquoso, paciente diabético, é muito mais docinho do que no paciente não diabético. Então a córnea ela pode evoluir e vira, a córnea ela se desfaz, ela derrete, vira melting corneano, que a gente chama. Isso é uma emergência oftalmológica muito grave. Muitas vezes esse paciente ele pega uma prioridade na fila de transplante corneano. Então a gente que já trabalhou em serviço de referência aqui, igual o Hospital das Clínicas, da FUG, igual eu trabalho hoje no Hospital de Olhos das Ciências Médicas aqui de Minas Gerais, são serviços muito grandes, serviços imensos, enormes aqui são de Minas Gerais. A gente vê muitas pessoas que já passaram por esse processo aí e viveram esse drama. Isso é uma urgência, oftalmológica. E por fim eu quero ressaltar para vocês o glaucoma agudo. Então a pessoa que tem crise de glaucoma, ela sofre muito, mas muito mesmo, e uma urgência oftalmológica. Então como é que acontece? Na câmara anterior do olho, na parte anterior do olho, é onde é produzido o humor aquoso. Então aqui, ó, fecha aqui o ângulo, onde que o humor aquoso drena, um dia fecha. Isso acontece na crise de glaucoma agudo, principalmente em pacientes com a câmara anterior mais rasa, para pessoas que têm fatores para glaucoma agudo. E esse paciente ele vai chegar para a gente com muita dor. Dor geralmente é unilateral, ele chega vomitando de dor, sabe? É onde que eu já vi assim, pessoas resistentes à dor realmente sentirem dor
É dor tipo assim, tipo pior que pedra nos rins, sabe? Se você já teve uma cólicazinha renal, é uma dor muito forte mesmo e que produz assim, taquicardia intensa, a pessoa tem náusea, tem vômito, desmaia, é terrível. Mas assim, o olho do glaucoma, por exemplo, ó, dá pra gente examinar ele do básico, o médico clínico geral, a população em comum. Como que é a história? É um olho vermelho, é unilateral, a pupila está paralisada, é midríase paralítica. Você olha, joga a luz, ela não vai, ou ela vai com preguiça, joga no outro olho, joga no olho do colega, a pupila está lá mexendo. Então, assim, a pupila é um sinal vital do exame oftalmológico para qualquer pessoa, para comuns. Você aprendeu isso hoje, você usa amanhã. A pupila, joga lá uma luz, a pupila está lá paradona, midríase, geralmente fica para maior no glaucoma, isso não importa tanto. O olho está vermelho, a pressão está extremamente alterada, então assim, a gente vê a pressão média assim, da população, 15, 20, né? Uma pressão mais ou menos nesse número, em torno de 15. A pressão em quem tem glaucoma agudo chega a 60, 70 milímetros. Então, você faz a tonometria bidigital, TBD, só lembrar que não é TBT. Ó, apertou um lado, apertou o outro, ó, aperta assim, ó, o globo ocular está aqui. Eu vou pôr o dedo no globo ocular, eu vou pôr o dedo por fora aqui na pálpebra e vou fazer uma pressão. Fica um minuto comigo que nós já estamos encerrando. Então eu vou fazer o TBT nesse olho aqui, ó. Eu vou segurar aqui por cima, uma mão fica paradinha e outra aperta. Então, ó, aperta, o olho é mole, o olho é igual uma bola, né? Uma bola meio cheia, com uma pressão de 15, 20, se a pressão está 70 é glaucoma agudo. E esse olho aqui fica com a córnea um pouco transparente, então o paciente que tem glaucoma agudo, ele tem uma baixa de visão. Então geralmente ele tem muita dor, é unilateral, a baixa visão, é grave, é emergência oftalmológica, glaucoma agudo. Quanto antes tratar melhor, porque o olho não aguenta a pressão de 60, 70, não é só dor, ele está matando o nervo óptico. A estrutura aqui, ó, posterior do nervo óptico está ficando muito sofrida e vai ficando sofrida até que corta esse contato. Então esse olho desliga do cérebro, ele não enxerga mais, porque cortou a energia desse olho. São situações dramáticas. Felizmente, glaucoma agudo é muito raro, poucas vezes você vai ver na vida, se Deus quiser, nenhuma, mas é uma situação dramática e tem que ser conhecida como um nível de gravidade bastante alto. Então é isso daí, pessoal. Eu vou encerrar com vocês aqui, ó. Beijão para todo mundo aí, viu? Depois eu volto aqui para ler. Pessoal, é isso daí, eu fiquei feliz de falar com vocês.